Semana passada a gente começou a falar sobre uma história da Bíblia fascinante. A Bia não sei como é que aguentou essa semana sem o final da história. Ela ficou tão atordoada que andou caindo pela rua. Foi difícil, foi uma semana difícil. Filha do pastor. Para ela. Aí, É engraçado que a Maria falou que foi ela. Obrigado, Jamil. então deixa eu relembrar um pouco o que nós vimos semana passada. Quanto ensinamento, né? Como foi bom. Se você perdeu e quiser assistir, está lá no YouTube ou rever, vale a pena. A gente estava conversando sobre a história do rei de Israel, e o nome dele é Acabe. Uma informação nova que a gente não mencionou, e também não vou falar sobre isso, só vou dar essa informação. Era um homem muito bem casado, assim como Micaías foi irônico, eu também estou sendo. Às vezes o profeta tem que ser irônico. Muito bem casado Acabe, esse era o Acabe. Aí a gente vê, né, como a vida vai construindo, é uma série de fatores que a gente vai permitindo que vai gerar um resultado. Acabe, rei de Israel, estava ali vivendo um momento de paz, porque era uma época de muitas guerras. O rei de Judá, que o reino de Judá fazia fronteira ali com o rei de Israel, ele era muito íntimo com o rei de Israel, ele era muito fiel ao rei de Israel, e o rei de Judá, Josafá, vai lá fazer uma visita para o rei de Israel. Nessa visita, o rei de Israel, ele lembra um fato, ele fala assim: gente, a Síria, já um outro reino, há um ano atrás nós fizemos um acordo e eles não cumpriram esse acordo. Eles falaram que ia me dar Ramote Gileade, que era uma cidade, e não me deram, não cumpriram o seu prazo. Então, como eles não cumpriram, vamos lá tomar ela porque é de direito nosso. Vamos lá e arrancar na força. E aí ele chega, já que Josafá estava ali, o rei de Judá, ele falou assim: você não quer ir comigo nessa? E Josafá falou: estamos juntos. Porque Josafá era muito aliançado com Acabe. Por isso que eu sempre falo, né, sempre quando eu tenho oportunidade, eu bato nessa tecla. Cuidado com quem você traz para perto de você. Você vê que Josafá, ele tinha princípios, valores em Deus. Porque ele chega e fala para o rei de Israel: vamos fazer o seguinte, vamos consultar se Deus quer que a gente vá para a guerra ou não. Ele tinha princípios, mas ao mesmo tempo ele andava com Acabe. Cuidado com isso. Isso é muito comum na nossa vida cristã. A gente quer Deus, a gente ama Deus, a gente deseja ter mais profundidade com Deus, mas às vezes a gente fica ao redor de Acabes na nossa vida. Isso vai nos colocar em situações de perigo. Isso vai trazer problemas que a gente não precisava ter. Isso vai impedir que a gente se aprofunde em Deus. Se você quer se aprofundar mais em Deus, conhecer a Deus, não é com Acabe que você tem que se aliançar, não é com Acabe que você tem que estar mais próximo. Não é com ele. Cuidado.
E Josafá falou: vamos embora, vamos, estamos juntos. O que você precisar de mim, nós vamos. E aí, como Josafá sugeriu de ele consultar a vontade de Deus, o rei de Israel chama então seus profetas. E olha que ele não tinha poucos profetas. Ele tinha 400 profetas para orientar ele a respeito da vontade de Deus. É brincadeira um negócio desse? Às vezes a gente fica buscando uma resposta de Deus, né? E às vezes vai buscar um conselho, e é tão raro a gente buscar uma orientação, um conselho em alguém, quando a gente acha é um. O rei de Israel tinha 400. Não cabia nem nessa sala. A gente precisa ampliar nosso espaço para vir mais profetas, né? Que não está cabendo 400. E aí, o grande erro de Josafá foi o quê? Os profetas vêm e profetizam. Não o que Deus quer, mas o que o rei quer. E esse é um grande erro. A gente falou isso bastante semana passada, né? Quando você busca a vontade de Deus, abra. Esteja aberto para o não e para o sim. Não queira fazer a sua vontade e colocar na boca de Deus. É erro e é mortal. Você não vai se dar bem. Faça a vontade de Deus, busque a vontade de Deus, se submeta à vontade de Deus sempre. Eu sempre falo para vocês, você já sabe dessa história, mas teve um dia na minha vida que eu falei: Senhor, eu só vou sair do quarto quando o Senhor responder. E a resposta que eu queria era: eu devo ficar aqui nos Estados Unidos ou devo voltar para o Brasil? Porque muitas coisas estavam acontecendo, não era previsto o que estava acontecendo. Então, será que Deus não quis que nós viéssemos? Será que é para a gente retornar? O que a gente faz nesse momento? Fui buscar a orientação de Deus. Só que o que eu fiz? Senhor, a minha oração foi assim: não importa se eu tenho que ficar, se eu tenho que ir embora. Se eu tiver que ir embora, está tudo bem. Se eu tiver que ficar, está tudo bem. A minha vontade não importa. Eu quero saber a sua. Aquilo que o Senhor falar, eu vou seguir. Independente do que vai vir depois, mas eu vou seguir. E se eu estou aqui, a resposta você já sabe. Não estou de teimosia, não. Deus falou claramente. Eu falei: só saio daqui quando o Senhor falar. Aí o Senhor falou claramente comigo que era para ficar. Depois disso, deu tudo certo? Não. Mas toda vez que não dava certo, eu tinha uma palavra do Senhor na minha vida. Aqui é para você ficar. Essa dúvida eu não tinha. Então, o que tinha que vir pela frente é que tinha que mudar, não o meu posicionamento, porque eu já tinha essa clareza. Então, buscar a vontade de Deus é fundamental, mas muitas vezes as pessoas buscam a vontade de Deus e e não aceitam não, porque a pessoa já fez os seus planos. E o grande mal é o que Acabe fazia. Ele colocava o nome de Deus, dizendo que era Deus que estava conduzindo e abençoando. Muitas pessoas fazem assim. Não cometa esse erro. Quer a vontade de Deus? Esteja aberto para o sim e para o não. O não de Deus é livramento. Ou melhor, tanto o sim quanto o não é bênção para você. E aí, Josafá, 400 profetas, todos falaram para ele ir para a guerra.
Só que Josafá, que tinha ainda princípios, valores de Deus, ele fala assim: não, mas não tem um profeta do verdadeiro Deus, o Senhor? Aí Josafá fala, aí o Acabe fala assim: tem, mas eu não gosto desse cara não. Não gosto dele. Toda vez que eu chamo ele para falar algo, ele vai contra. Ele nunca fala bem para mim. Mas já que você insiste, chama ele lá. Aí mandou trazer Micaías, o profeta verdadeiro, profeta de Deus. E aí Micaías vem e ele pergunta ao rei de Israel: é para eu ir para a guerra ou não? É a vontade de Deus eu ir para a guerra ou não? Micaías faz aquela ironia, mas mesmo assim o rei insiste e fala: não, pode falar a verdade. Aí Micaías fala: bom, você quer a verdade? Então é o seguinte: o Senhor me mostrou que esse povo é como um rebanho de ovelhas sem um pastor. Ou seja, eles não estão sendo cuidados. Você está colocando eles em perigo. Não é para você ir para a guerra. É para cada um voltar para a sua casa. E qual foi a atitude de Acabe? Que é a atitude de muitos cristãos. Espero que não seja a sua. Ele falou: não, isso não é de Deus. Isso é o capeta que está falando. Porque estava indo contra a vontade dele. E ele rejeita a palavra de Deus, ele rejeita a vontade de Deus na vida dele. E aí nós paramos aí. Primeira Reis, capítulo 22, no versículo 19. Então ele rejeita a palavra do Senhor, e aí Micaías, no versículo 19, ele começa a falar, e aí que é o cerne dessa palavra que eu comecei semana passada. É muito importante a gente entender o que vai acontecer aqui, nessa história, desse ponto para frente. Um detalhe: você precisa entender o que está acontecendo aqui. O clima estava tenso, porque 400 profetas estavam falando algo. Manda eu chamar o profeta Micaías. O cara que vai chamar Micaías, ele já vai na orelha de Micaías para falar o que o rei queria. Nós estamos tratando de um rei que tinha poder e autoridade sobre todas as coisas ali. Podia mandar e desmandar, fazer o que ele queria. Estava um clima tenso. E aí, o profeta de Deus, Micaías, ironiza, porque ele dá uma palavra que o rei queria ouvir, porque já ele sabia que não tinha jeito mesmo. Aí o rei insiste para ele falar, o clima estava ruim ali. Tanto é que Micaías, quando fala que não é para ele ir para a guerra, ele se ofende. E ele chega para Josafá, no versículo 18, e fala assim: não te contei, Josafá, que ele não profetizaria bem algum ao meu respeito, senão o mal? Quer dizer, o clima estava pesado ali. É importante a gente entender o que estava, se colocar ali naquele momento, naquela situação. O clima estava ruim. E como o clima estava ruim? Aí Micaías, ele chega no versículo 19 e já escancara o verbo. Ele fala: ó, já que você quer que eu fale, eu vou te falar o que eu vi. No versículo 19: ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono,
e todo o exército do céu de pé, junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem persuadirá Acabe, para que ele possa subir e tombar em Ramote Gileade? E um disse desse modo, e outro daquele modo. E veio ali um espírito, e se pôs de pé diante do Senhor, e disse: eu persuadirei. E o Senhor disse a ele: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E ele disse: tu o persuadirás e também prevalecerás. Vai adiante e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Agora é forte. Não sei se você conseguiu entender esse trecho, esse texto. Mas o que o profeta de Deus estava dizendo? Eu vi o que está acontecendo. Aonde ele viu? Onde você não vê. Onde muitas vezes eu não vejo. Que é o mundo espiritual. O mundo espiritual está acontecendo aqui. E eu vou confessar. Eu falei: Senhor, enquanto eu estiver pregando, eu quero ver o mundo espiritual. Vamos ver se Deus vai permitir. Eu quero ver o que está acontecendo aqui. Porque algo está acontecendo aqui que a gente não vê. Nós precisamos entender essa realidade espiritual. Ela existe. E nós não entendemos muitas vezes por quê? Porque a gente vive. Vocês acordaram hoje. Olha o que é o natural. Vocês foram dormir, acordaram, tomaram café, escovaram os dentes, acordaram as crianças. Alguns tiveram uma discussãozinha, teve um peguinha familiar. Tudo bem, vamos para frente, pega o carro, vem, chega. Naturalmente as coisas acontecem. E a gente acha que a vida é isso aqui. É isso que nós estamos vivendo nessa manhã. Por isso que as pessoas não se preocupam com o futuro, não se preocupam com a eternidade. Acham que o mundo é isso aqui e que depende exclusivamente de nós. Mas não é. Há uma realidade espiritual acontecendo por trás disso. A gente vê, nesse momento político que o Brasil está vivenciando, e semana passada, foi semana passada, pós-eleição, a gente viu na internet muita manifestação do mundo espiritual sendo revelado ali. Não é apenas o candidato A ou B, e as suas próprias ideias. Existem coisas por trás. Só que às vezes a gente não dá valor a essas coisas. E às vezes a gente está tão envolvido na religiosidade que a gente acha normal alguém orar por um candidato ou pela nação e esquece que existe também uma outra força contrária à do Senhor, que também está trabalhando e existe. Nós precisamos ter revelação do mundo espiritual e ficar mais atento. A vida não é somente aquilo que você está vendo, o que é natural. Vamos pegar essa história. Tudo que a gente viu semana passada pode dar um aspecto natural. Foi uma visita, uma conversa, fez planos para conquistar uma cidade,
até consultou a Deus se deveria fazer ou não. Se a gente olhar essa história naturalmente, está tudo certo. Só que esse texto que a gente acabou de ler fala o quê? Que tudo que estava acontecendo anteriormente era resultado de algo espiritual que foi manifestado na terra. O profeta de Deus, Micaías, ele viu isso, viu Deus no seu trono, o exército de Deus ao lado dele, e eles, Deus juntamente com o seu exército, fazendo planos. Ou seja, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes parece que não. Às vezes a gente até fala da boca para fora, Deus tem o controle. Mas de fato, Deus está no controle. Mas se Deus, aí vem o grande questionamento de muitos. Mas se Deus está no controle, por que acontece tanta coisa ruim? Essa é uma razão a mais para você servir e amar e confiar ao seu Deus, porque tem coisas que Deus permite que aconteça. Nós não estamos no céu ainda. Esse mundo aqui não é de Deus. Esse mundo é do maligno. E mesmo esse mundo sendo do maligno, Deus tem permitido, Ele está no controle. Olha a grandeza e o poder de Deus sobre toda a criação. O próprio diabo sabe que ele é derrotado, mas as pessoas não sabem. E até o servem. A gente viu muita manifestação na semana passada de pessoas declarando o poder das trevas e dizendo: nós somos satanistas, nós somos isso, somos aquilo, e nós apoiamos o candidato X. Nós estamos com ele. Tem vídeos que circulou tão pesado, fazendo obras ali de consagração a um determinado candidato, que às vezes a gente não quer ver. Mas é importante ver para você se conscientizar de que existe um mundo espiritual, que quando acaba o culto e a gente já entra no natural, já quer comer, e aí já quer descansar, e amanhã tem que trabalhar, a gente esquece isso. Esquece de uma realidade espiritual. Esquece que talvez a pessoa que está do seu lado está sendo usada pelo diabo para te destruir, e você nem está imaginando, mas existe já uma obra maligna para acabar com você. Isso tem sido construído, como estava sendo aqui. Não é à toa os falsos profetas dizerem aquilo que o rei queria. Já foi o plano de Deus para que isso aconteça. Essas coisas são difíceis a gente entender, né? Como assim plano de Deus? Deus vai querer o mal? Deus não está querendo o mal. Deus está apenas intensificando a maldade que já estava em acabe, que não tinha jeito. Então ele usa quem está a favor dele para bênção, e ele usa quem decide a maldade para que os planos dele aconteçam. Os planos de Deus vão se cumprir. É assim que acontece no mundo espiritual. E você vê que ele estava ali, e quem aparece ali? Pasme. Olha a realidade espiritual como funciona. Aparece um demônio lá, um espírito maligno. Não sei nem se é o próprio cão que apareceu lá, mas é um espírito maligno que a Bíblia diz. Aparece diante de Deus. Aí você fala, ele tem a senha da porta para chegar lá? Como que ele pode fazer isso? Realidade espiritual. Deus estava lá, numa boa. Aí um dia Satanás ele chega diante de Deus.
dessa mesma forma. E Deus ainda conversa com Satanás, fala assim, está vendo o meu servo Jó? Não existe ninguém tão fiel na terra como ele. E Satanás começa a conversar com Deus. Mas também ele é assim porque você abençoa ele. Tira as coisas dele para você ver. Aí Deus falou assim, tá bom. Quem que dá a ordem? Quem que permite? Quem que decide? Deus, não foi Satanás. Deus fala, pode tirar. Você só não tira a vida dele, o resto você pode tirar tudo. O que Satanás fez? Limpou Jó, tirou tudo mesmo. O cara é ruim. O cara é ruim. Quando você vê uma pessoa ruim, pode ter certeza que está abraçada com ele. Está abraçada com ele. É tanta maldade, arrebentou com a vida de Jó, mas ele não tirou a vida de Jó. Isso ele não pôde, por quê? Deus está no controle. A sua vida pode ter dificuldade, a sua vida pode ter problemas, mas Deus está no controle. O jogo não acabou. Deus te abençoe, Davi. Deus está no controle. A gente precisa entender dessa realidade espiritual. O mal existe e ele tem poder. Mas a Bíblia também nos ensina que se Deus é por nós, quem vai ser contra? Isso é uma segurança, é uma expressão de fé, para a gente não andar em medo, mas para a gente não fingir que não existe essa realidade espiritual. E foi isso que aconteceu. E aí eles estavam ali, Deus estava traçando um plano para a humanidade. Nesse plano vem um espírito maligno e fala assim, eu vou persuadir o Acabe. Aí Deus até fala, como? Eu vou colocar mentiras na boca dos profetas dele. Aí Deus fala assim, faça isso. Quem que decide, quem que dá a palavra final? Deus. Se Deus falasse assim, você não vai fazer nada, ele não ia fazer nada. Mas Deus, ele permite, ele fala, vai e engana. Então aqueles profetas, eles não estavam simplesmente falando o que Deus, o que o rei queria, mas eles estavam sendo usados por Satanás para trazer o mal para aquele rei, para aquele povo. Obrigado, Pedro. Era isso que estava acontecendo. Deixa eu dar um tempo para todo mundo se ajeitar. Alguém mais tem alguma coisa, algum pedido? Obrigado pela água. Acho que eu vou esticar um pouquinho, não vou contar a final da história para a Bia. Eu bebi água. Por essa razão eu vou contar. Deus, ele coloca um espírito de mentira. Quanto espírito de mentira está ao nosso redor? Sabe o que é um espírito de mentira? É algo que parece tanta verdade que a gente acredita. O pai da mentira é Satanás. Toda vez que eu sempre ensinei isso para a Júlia e para o Davi. Você está mentindo? Então saiba que seu pai é Satanás, não sou eu, nem Deus. Toda vez que a gente mente, a gente está se associando a Satanás. A mentira é um engano. E é isso que Satanás faz.
Ele engana as pessoas. Engana ao ponto de as pessoas o servirem e o adorarem. Olha a que ponto chega. Isso só é possível como? Um engano. O que é um engano? É você fazer de uma forma que aquilo se pareça muito bom para você. Olha a questão política. Tem coisas que são tão claras, mas muita gente não consegue enxergar. É um engano. Há um espírito de mentira atuando no mundo. E que isso traz uma confusão. E às vezes as pessoas acham que estão sendo direcionadas por Deus, como Acabe achava. E você vê que Josafá, ele teve um momento de luz e falou assim, não, peraí, vamos ouvir de fato um profeta de Deus, porque não é tão simples assim ter profetas de Deus, 400. Profeta de Deus é raridade. O homem de Deus, a mulher de Deus é raridade. Tanto é que eles não são valorizados, como a gente viu semana passada. E por dizer a verdade aqui, a gente vai ver nessa história, aliás vamos ver agora, versículo 24, depois que Micaías traz essa verdade, no versículo 24, Zedequias, o filho de Quenaaná, se aproximou e feriu Micaías no maxilar, e disse, qual caminho passou o Espírito do Senhor de mim para falar de ti? Não falei que o clima estava pesado ali? O clima estava ruim. Quando ele fala isso, esse profeta aqui, ele se ofende. E qual que é a reação dele? Vai lá e dá um soco na boca do profeta Micaías. O clima estava forte ali. A chapa esquentou. Você vê que quando a gente não está com a motivação correta, quando a gente não está disponível para ouvir a vontade de Deus, a gente se ofende, a gente se irrita, a gente agride, porque a gente não aceita. Mas quando a gente chega e se submete e fala assim, não vou brigar, não vou discutir, eu confio no meu Senhor, as coisas são de paz, as reações são de paz. E ele agride Micaías, versículo 25. E Micaías diz, eis que verás naquele dia, quando adentrares uma câmara interna para te esconderes. E o rei de Israel disse, tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei, e dizei, assim diz o rei, colocai este indivíduo na prisão, e alimentai-o com pão de aflição e com água da aflição, até que eu venha em paz. E Micaías respondeu, se em verdade tu retornares em paz, o Senhor não falou por meu intermédio. E ele disse, atentai, ó povos, cada um de vós. Percebe o que acontece com o profeta de Deus? Os 400 falsos profetas estavam lá, dando tudo certo, tudo bem. O profeta de Deus, que era um só, porque ele diz a verdade, porque ele se posiciona, porque ele não negocia os valores de Deus. Qual que é o resultado? Vai para a prisão, é rejeitado. Não chama ele não, porque ele é chato. Não é que ele é chato, ele vai trazer a presença de Deus e vai incomodar as pessoas. Então o profeta de Deus, ele é colocado em prisões pelas pessoas. Olha que contrassenso isso.
Era para estar próximo do homem de Deus, mas a gente prefere os 400. Muitas vezes, os falsos profetas, o espírito da mentira. E aí Micaías ele responde e dá um alerta para o povo. Fala assim: então nós vamos ver se o que Deus me falou é verdade ou não. Se você voltar vivo, meu Deus, me enganou todo mundo. Então, povo, fica atento. Vocês verão quem tem a verdade. É assim que o homem de Deus tem que fazer: se posicionar e falar, não se calar. E aí o que acontece? O rei não ouve a vontade de Deus e vai para a guerra, Bia. Ele vai para a guerra. Aí eu vou na guerra, se depois você quiser ler, a partir do versículo 30 até o 50, acontece a guerra. Eu não vou ler isso. Eu já vou direto contar o final da guerra. Vou estragar o filme para vocês. Mas depois você pode ver, porque é interessante que eles usam de estratégias na guerra e tal. Quando a gente está em guerra espiritual, a gente tem que usar estratégia. Mas a primeira é: eu preciso entrar nessa guerra, eu tenho que entrar nessa guerra, Senhor. A gente tem que buscar a vontade de Deus para todas as coisas em nossas vidas. E ouvir e aceitar, se submeter à vontade de Deus. Eles vão para a guerra, rejeitando a direção de Deus. Resultado: Acabe acaba, morre. Ele morre. Ele não volta como ele achou que voltaria. Uma hora a casa cai. Quanto tempo demorou para chegar esse momento? Bastante tempo. Isso vai intensificando o erro. A pessoa vai se afundando cada vez mais no erro, porque ela acha que está dando certo, e ela acha que Deus está com ela, e ela se engana a si própria, mas não é ela que está se enganando, é Satanás, é o espírito da mentira que está enganando a própria pessoa. Mas chega uma hora que acaba, chega, é um basta de Deus. Deus deu um basta. Não brinque com Deus. E aí eu concluo essa palavra sobre realidade espiritual no versículo 51. Quero ler 3 versículos para a gente encerrar. Acasias, o filho de Acabe, porque o Acabe morre, o filho dele começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 17º ano de Josafá, o rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Agora, olha o versículo 52. E ele fez o mal à vista do Senhor. Andou no caminho do seu pai e no caminho da sua mãe. Quem era a mãe do menino? Jezabel. Por isso que eu falo, o ambiente que a gente está, as pessoas que a gente escolhe para estar, seja pai e mãe, vai nos trazer bênção ou maldição. Ele era filho de Acabe e Jezabel. É possível dar alguma coisa boa? A única maneira de dar coisa boa é ele ter um encontro com o profeta de Deus, ele receber a palavra de Deus e ele falar assim, não importa quem foi minha mãe, não importa quem foi meu pai, a partir de mim, agora a história muda. Eu e minha casa, nós servimos ao Senhor, nós fazemos diferente. Mas entenda
tomar essa posição, depois de uma vida toda que você vai se deixando levar, se torna muito difícil de você enxergar a verdade, porque o espírito da mentira já te cegou. Então, cuidado com as vozes que estão ao seu redor. Versículo 53. Porquanto serviu a quem? A Baal. E o adorou. E provocou a ira o Senhor Deus de Israel, segundo tudo o que o seu pai havia feito. Os rituais ao culto Baal, eles envolviam muitas orgias e prostituição. Como uma pessoa pode participar de um culto como esse e achar ainda que está fazendo bem, que é correto, que é um Deus bom? É o espírito da mentira, é um engano. Porque quando você tem a verdade clara, você consegue enxergar. Mas quando você está no engano, nada tem problema. É aquela maldita frase: isso não tem nada a ver. Tudo tem tudo a ver. Fique esperto. Fique esperto. Aqui a gente vê o texto que ele fez mal à vista do Senhor. O Senhor, ele está vendo tudo. Uma hora vem o basta de Deus na nossa vida. Não faça mal ao Senhor. Como você tem agido na sua vida? O que você tem escolhido? De que forma você tem vivido? Tem feito mal à vista do Senhor? Muda. Se tem feito mal, muda. Tenha temor ao Senhor. Não ande, não faça mal ao Senhor. No versículo 53, eu encerro com essa reflexão. Porque ele serviu a outro Deus, a Baal. Provocou a ira do Senhor. Cada atitude que a gente toma, escolhe contra o Senhor, isso vai levantando a ira de Deus contra nós. Mas Deus não é misericordioso? É. Mas não abusa dessa graça de Deus. Mas ele também é justo, né? Ele também é justo. E a própria palavra de Deus, ele fala que chega um momento que a pessoa está tão envolvida no mal, nessas escolhas que não agradam a Deus, que Deus o entrega às suas próprias concupiscências. Ou seja, não tem mais nada o que fazer. Ela chegou num limite que não tem mais nada. E aí Deus mesmo entrega, porque a pessoa já está dominada pelo mal. Ela está totalmente ausente de Deus na vida dela. Que nós possamos caminhar com temor ao Senhor. De não causar mal à vista de Deus, para que Ele possa olhar para você e se alegrar com você. Você não vai ser perfeito, você vai errar, mas Ele também te ensina: errou, vamos consertar. Vem me pedir perdão, vem me pedir ajuda, vem estar comigo. Aí nós vamos crescendo e vamos vencendo, a gente peca menos, à medida que a gente vai obedecendo os ensinamentos de Deus para a nossa vida cristã.
Agora, se a gente vai colocando debaixo do tapete, chega uma hora que você vai estar uma aparência boa, mas você vai se tropeçar na própria sujeira que está debaixo do tapete, que já virou uma montanha. Entenda que a vida não é somente o que você está vendo. Existe uma realidade espiritual. E tudo isso vai passar. Existe uma eternidade. E é na eternidade que tem que estar nosso foco. Não aqui. Por mais que você conquiste coisas aqui, você nunca vai estar satisfeito. Eu quero comprar uma casa. Você vai comprar uma casa, aí aquela já não vai servir mais. Você vai querer uma outra. O carro que você tem hoje, quando você comprou, nossa, você nem dormiu. Estava no céu. Passa uns 4 anos, 5 anos, você já quer outro. E tudo bem com isso. Tenha o mais novo que você puder. Tenha a casa mais linda que você puder. Mas não negocie essas coisas com a presença do Senhor. O seu coração. É bom você ter uma casa maravilhosa, mas você olhar e falar: meu Senhor é mais maravilhoso do que essa casa. Aí você vai estar pleno e você vai estar satisfeito. Vai te dar senso de propósito. Você vai ter esperança. Você vai ter sabedoria. Você vai causar o bem ao próximo. Existe uma realidade espiritual. O mundo não é só o que você vê. Feche seus olhos, fique de pé. Esse é o momento de você responder para o Senhor. O Senhor falou algo ao seu coração nessa manhã. Converse com Ele agora. Fale com Ele. Você tem errado em alguma coisa na sua vida, em cima daquilo que Ele falou com você nessa manhã? Tenha um tempo com Ele, conversa com Ele. Se acerte com Ele. Saia daqui sarado, curado, cheio da presença, fortalecido, cheio de fé. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela sua palavra, por cada momento, por a oportunidade de prestarmos culto ao Senhor. Que o Senhor nos dê visão espiritual, discernimento espiritual, de andarmos no sobrenatural, não somente no natural. Que possamos sentir o Senhor, perceber as realidades espirituais ao nosso redor. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê um dia, uma semana de paz, em nome de Jesus.